Amém. Bom, eu acho que todo mundo já me conhece. Meu nome é Valéria e eu congrego desde o dia que eu conheço a Cristo aqui nessa igreja. Então, hoje nós vamos falar de quê? De filhos. Então, quem é mãe aqui? Levanta a mão. A maioria, né? A maioria. Então, esse capítulo, ele realmente parece muito comigo. E realmente eu tenho muitos testemunhos sobre o que Deus faz e já fez e faz ainda na vida dos meus filhos. E eu vou contar um pouquinho no decorrer. O capítulo 10, todo mundo leu o capítulo já? Amém? Então, ela já inicia a leitura falando o quê, gente? Eu aprendo duramente a respeitar meus filhos. A aceitar meus filhos como são. Eu aprendo a lidar com o meu filho na diferença e na semelhança. Porque você tem um filho que parece com você. Amém? Quem aí tem um filho que parece? E qual que tem um filho que é diferente? Nos dois a gente tem dificuldade. Não é verdade? Mas aquele que é semelhante, parece que a gente tem um pouco mais de dificuldade. Porque a gente vê o que nele? E quem nós somos. Aquilo que diariamente a gente tenta arduamente entregar a Deus, a nossa personalidade. O William não, engraçado. O William, ele é diferente de mim. É a minha filhinha ali, e o meu filho também do meio, parece muito comigo. Mas eu me vejo muito na minha filha. Aquele jeito decidido quando quer uma coisa, né? E assim, não é o autoritarismo, mas a autoridade de liderança que já está sobre a pessoa. E que a Joyce fala, e eu me identifiquei muito com ela, porque ela fala que ela bateu de frente com 2 filhos. E um deles, que era a menina, que era o menino, perdão, ela viu a mesma unção de liderança no filho que tinha nela. E isso incomodava ela demais. E ela usou uma palavra tão pesada que eu falei, eu discordo, mas ela é muito ousada, essa mulher. Ela falou, eu sempre amei meus filhos, mas eu não gostava deles. Pesado. E aí eu falei, eu sempre, misericórdia, eu nem tenho coragem, essa ousadia da Joyce Maia. Mas eu entendi o que ela quis falar, porque tem certas atitudes dos nossos filhos que não são aprovadas por nós. E ela usou essa expressão que realmente me chocou. Mas Joyce Maia é Joyce Merner, gente. Alguns filhos parecem, nós já falamos, então, todas essas situações, gente, que a gente tem conflitos com o nosso filho, nos desestrutura. Eu não sei vocês, eu vou falar muito de mim aqui. Eu posso brigar com o mundo, eu posso até brigar com meu marido, eu posso me desentender com qualquer pessoa. Quando eu me desentendo com um filho meu, parece que acaba o meu chão. Sabe por quê? Parece que a gente é meio impotente quando a gente não consegue entender um filho. Parece que a impotência é como se fosse uma acusação, tá vendo? Você não tem, você tem conflito, você tem divergência com ele, você não é capaz nem de criar um filho. Então, eu aprendi nessa lição, e eu espero que vocês entendam, que nós temos que aceitar as escolhas dos nossos filhos. Nós temos o poder, aliás, fala muito bem mais adiante, o poder de orar, nós temos a posição espiritual, é nosso compromisso diante de Deus, nos comprometemos diante de Deus na vida espiritual dos nossos filhos, mas as escolhas são deles. E como às vezes dói a escolha deles? Ou só dói a minha, será? Como às vezes bate de frente com as suas ideologias, com as suas ideias, as escolhas dos nossos filhos. Nós até escutamos um testemunho aqui da Ana Paula.
Mas nós não amamos nossos filhos porque ele acerta ou ele erra. Nós amamos os nossos filhos incondicionalmente, de erros e acertos. Não tem uma condição. Esse acerta mais, eu amo mais. Não. Aquele erra menos, aquele erra mais. Tem isso? Não tem. Nós amamos os nossos filhos. Tem uma historinha até que eu li na internet que diz... Um filho chegou para a mãe e falou assim: você ama mais fulano do que eu. Alguém já ouviu isso de um filho? Eu nunca, né, William? Nunca. Isso é normal, viu, gente? Não se sintam ETs. Um filho sempre fala: você ama mais fulano do que eu. E aí esse filho cobrava muito dessa mãe, falava o tempo todo para ela: não, a senhora ama mais o João. Não, a senhora ama a Beatriz mais do que eu. Não, mamãe, pode falar para mim que a senhora ama mais o João, não é? Aí ela falou: nunca, meu filho. Então qual o filho que a senhora ama mais? Ela falou assim: eu amo os três, mas às vezes o meu amor se direciona a um. É aquele que mais precisa no momento. E aí o outro acha que isso é falta de amor, mas não é. Porque nós nascemos mães, gente. Mesmo se a gente não gerar um filho no ventre, nós somos mães por natureza. Nós temos o dom de acolher, nós temos o dom de cuidar. É o dom da mulher. Você pode ter certeza, se você não está cuidando do seu filho, você está cuidando de uma amiga, não é, meu amor? Mas você está cuidando de alguma coisa, de alguém. É o seu dom. E eu achei a resposta dessa mãe tão interessante. Eu amo mais, às vezes, não é nem amar mais, mas pelo cuidado que eu tenho, às vezes o meu amor aparenta mais para fulano, porque é ali que ele está precisando de mim e do meu amor. E seu filho precisa desesperadamente do seu amor. Então, a dificuldade que você tem de se relacionar com seu filho pode gerar rejeição, rebeldia, discórdia, dor, relacionamento despedaçado. Gente, e olha, não é porque meus filhos estão aqui, mas às vezes não é muito difícil ser filho da gente também. A gente também tem uns momentos doidos da gente, né, Aninha? A gente também enlouquece, tem hora, os filhos. A gente também sai do norte, tem hora, com os nossos filhos. Então, o que eu entendi nessa lição e o que Deus falou demais no meu coração é que eu preciso ter uma aliança muito clara com Deus para cuidar dos meus filhos. Eu preciso ouvir constantemente a voz do Espírito de Deus para conduzir a vida e as escolhas dos meus filhos. Porque eu, por mim mesma, não consigo. Porque eu sempre vou olhar para o meu lado de ideia, de conceito. E aí a gente se choca, às vezes, com as escolhas e os conceitos dos filhos. Amém? Está todo mundo entendendo? Nós tentamos muitas vezes, desesperadamente, mudar nossos filhos, tirá-los de problemas, defendê-los, fazê-los corretos e justos, e esquecemos de entregá-los a quem realmente tem o poder de convencimento e transformação, que é o Espírito Santo de Deus. Quem vai convencer seus filhos da verdade não é você. Nem é o quanto que você ora. A sua oração vai dar suporte para ele, vai proteger o seu filho. O seu clamor de mãe, o seu joelho, que é a melhor posição, mães, para você criar um filho, é de joelho.
Essa posição vai proteger eles do mal, vai defender eles dos laços. Mas as escolhas eles vão escolher, as ideias eles vão ter. E hoje vemos uma juventude diferente da nossa. Às vezes a gente nos pega até como os nossos pais, sendo radicais e cafonas. Quem já não achou seu pai radical e cafona? E a gente às vezes é diante deles. Então, é o Espírito Santo de Deus que convence e transforma. Nós não temos a capacidade de transformar ninguém. Senão a primeira coisa que a gente transformava era nós mesmos, né? Se a gente tivesse esse poder. É o Espírito Santo de Deus. É o olhar dele que está sobre os seus filhos. É a vigilância desse Deus que está sobre o seu filho. O seu olhar não vai alcançar onde seu filho vai. Nem vai alcançar o coração deles, porque nós não temos essa capacidade. Então nós não somos deuses. Nós não somos Deus. Nós não temos o poder de mudar, transformar ninguém. Quem tem é o Espírito de Deus. E Ele tem que ser o seu companheiro na criação do seu filho. É só Ele. Aqui a gente tem mães de filho pequeno, né? Adolescente, jovem, adulto, amém? É isso mesmo? Esses meninos pequenos, gente, sinceramente, eu nunca vi, assim, da minha existência, meninos hoje em dia com tanta ideia, com tanto, parece que já nasceu falando esses meninos. Tanta opinião própria, menino de 10 anos, confrontando pai e mãe. Estou mentindo ou não? É assim mesmo? E como é que eu vou me lidar com isso? Eu vou bater de frente sempre. Igual a Ana Paula falou, eu vou afastar. Gente, eu sou muito amiga dos meus filhos. E eles estão aqui, sabe disso. Muito, mas eu nunca deixei de ser mãe. Não sou amiguinha dos meus filhos, eu sou mãe. Eu tenho uma autoridade a exercer. Eu tenho uma disciplina a passar para esses filhos. E olha, por mais que eles andem em caminhos diferentes, eles sempre vão olhar para mim, na certeza de que eu sou uma pessoa só. Eu sou uma pessoa só. E eles vão olhar para mim, vão olhar para vocês. Seus filhos vão sempre olhar para vocês. E eles podem estar em qualquer lugar, em qualquer caminho. Se alguém falar, sua mãe... Minha mãe não, mas a minha mãe não é assim, não. Minha mãe é filha. Minha mãe tem uma fé que você precisa ver. Ô mulher que ora, você está achando que seu filho não te observa? Você está achando que seu filho não sabe quem você é? Seu filho sabe quem você é. E amém por isso. Você tem que mostrar a cara para eles mesmo. Não tem ninguém que me conheça mais que meus filhos. E cada um conhece uma parte minha. Se eu estou chateada, se eu estou triste, se eu estou... Eles me conhecem. E quando eu tenho que falar, eu falo para eles o que eu sou e o que eu estou sentindo. E é esse relacionamento que eu acho que dá certo. É a verdade. É a verdade que você... Porque se você disfarça quem você é para o seu filho, você vai alimentar que ele disfarce quem ele é para você. Deuteronômio 6, capítulo 6. Diz assim, a partir do versículo 1. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhe ensinasse para que vocês os cumpram na terra, para a qual estão indo para dela tomar posse. Deste modo, vocês, seus filhos, seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça. Põe seu nome aí, irmã. Valéria. Quando eu estava estudando esse versículo, eu falava, Valéria, Valéria. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numerosa numa terra onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, Valéria, o Senhor, o nosso Deus, é um único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças.
que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentada em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Ou seja, o tempo inteiro fale para seus filhos quem é este Deus e o que Ele é capaz de fazer na sua vida. Porque só assim essas crianças estão salvas do espírito de engano que ronda o mundo. É a sua obrigação. Eu acho lindo filhos formados. Não tenho nenhum até hoje. Esse tem 15 faculdade. Nunca quis formar. A outra está na 4ª. O outro não acabou. Mas se eles estiverem formados em Deus, irmãos, eu estou tranquila. É lógico que eu quero que eles se formem. É lógico que a gente empenha para isso, mas se eles estão formados em Deus, eu estou sossegada, porque o meu papel é formar filhos de Deus nessa terra. Eles não são meus, eles não são seus, eles são de Deus. Nós somos aqui apenas mordomos, nós estamos cuidando dessas crianças, mas elas são de Deus. Então, se eles são formados no Senhor, eu já acho que o meu papel já está bom aqui na terra. Que bom que se forme. Ele voltou para a faculdade agora, a outra voltou também, o outro vai acabar a formar agora. Mas se eles estão formados em Deus, o meu coração está muito mais aliviado. Sabe por quê? Porque esse é o nosso papel. É o nosso papel aqui na terra. Amém? Então, aqui é Moisés falando de mandamentos, estabelecendo princípios de obediência, né? E Deus começa a falar: me ame em primeiro lugar, sobre todas as coisas, de todo o seu coração. Então, eu tenho que ensinar ao meu filho a temer esse Senhor, esse Deus. Eu tenho, se para mim, para Valéria, amar esse Deus sobre todas as coisas é muito bom, meu Deus do céu, o que eu vou desejar para o filho meu? Que ele entenda que ele tem que amar esse Deus sobre todas as coisas da vida dele. Sobre as suas escolhas, sobre as suas decisões, sobre os seus pensamentos, tudo aquilo que ele acha, pelo menos os achômetros, então, misericórdia. Ou juventude achômetro. Eu acho que é assim. Eu acho... Gente, como a gente vê hoje em dia no mundo a juventude desviada e uma juventude que entra em qualquer onda, né? Se expõe em qualquer coisa, não se guarda moralmente mais, tudo é muito fácil, tudo é permitido, tudo eu posso, eu sou jovem, a vida é minha. Eu falo para meus filhos: a sua vida não é sua, é de Deus. Nossa vida não é nossa. Eu não posso simplesmente pegar minha vida e fazer o que eu quiser dela. A minha vida é de Deus. Eu tenho um Senhor. E Senhor, nós obedecemos. Amém? Nós precisamos ensinar nossos filhos a temerem a Deus. É nossa responsabilidade. Mas as escolhas não dependem de nós. E olha, gente, como o filho controla a situação. Eu estou falando alguma coisa em real? Como é que é? Você já viu seus filhos tentarem controlar a situação na sua casa ou não? Só na minha? Hã? É ou não é? Não, mas eles são espertinhos, né? Então, eu vou só dar lá em Efésios fala que você é uma só carne do seu marido. Quem é casado aqui? Quando eu sempre fui muito coruja. Gente, podia fazer qualquer coisa, aliás, até hoje, com qualquer pessoa. Não faz com meus filhos, não. Faz com eles, não. Não toca neles, não. E eu sempre tive muito conflito com o Geraldo antes de conhecer a Cristo, porque eu sempre aliviava muito meus filhos
escondido do Geraldo. Então, quando tinha alguma situação, eles procuravam quem? Já aconteceu isso na casa de vocês? Não precisa falar, não. Então, eu criei um atrito muito grande entre eu e meu marido. E quando eu casei, que eu entendi que o meu marido era a minha carne, que ele era o primeiro na minha vida, e que através da minha vida, da minha força com ele, eu criaria meus filhos diferentes, assim eu fiz. E se você ama seu filho, faça isso. Se una ao seu marido para que seus filhos possam viver bem. Porque se você der prioridade aos seus filhos e deixar seu marido em segundo plano, o seu exemplo talvez amanhã vai influenciar a vida dos seus filhos. Hoje nós vimos muitas famílias ainda prevalecendo na fé, jovens aí, meus filhos são casados, o William e o Felipe são casados, fez 3 anos, não tem filho, não sei porquê. Já orei, irmã, já ajoelhei, já fiz tudo. Nossa, Deus, não tem filho, não quer filho agora, enfim, escolhas. Mas eu já dei dicas das minhas escolhas. Então, eles vão saber, hoje casados, que eles têm uma esposa e que eles vão criar seus filhos no entendimento dos dois. Porque esse exemplo vai prevalecer na vida deles. E hoje a gente vê famílias ainda cientes disso, ainda vê jovens hoje, mas você pode investigar se tem um jovem firme hoje em família, criando filho dignamente, com princípio, você pode ver que tem uma referência cristã, que tem alguma coisa, ou da avó, ou do pai, ou da mãe, mas tem alguma referência de um Deus maior na sua vida. Você sabe por que essa eleição foi vitoriosa? Porque nós, cristãos, nos unimos e ajoelhamos por uma nação. E Deus inclinou os seus ouvidos e ouviu o nosso clamor. Porque nós, e quando o cristão se propõe a orar, a clamar, a pedir e não desistir, a palavra fala que a vitória é nossa. Amém? E assim é sobre os nossos filhos. Em Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Só que elas têm as inclinações pessoais. Seus filhos têm as inclinações pessoais. E muitas vezes não são as nossas. Os filhos tendem a controlar os pais com birra, manipulação, ameaça. Nunca se viu tanta criança jovem enfrentando tanto seus pais. Precisamos vigiar o nosso coração, sabe por quê? Eu vi no estudo, eu estava estudando e de repente apareceu uma frase. Gente, eu estava estudando dentro da Bíblia, apareceu essa frase de William Shakespeare, que diz assim: a ingratidão de um filho é mais doloroso do que a mordida de uma serpente. Como é doído para um pai e para uma mãe sentir a ingratidão de um filho. Então, se nós não vigiarmos os nossos corações, aquela frasezinha da Joyce Meyer pode se fazer mesmo na vida da gente. Eu amo meu filho, mas não gosto dele, porque eu não concordo com as atitudes dele. E eu quero amar meus filhos, gostar deles, admirar meus filhos e respeitar o tempo dele, porque o tempo é em Deus, não é o meu tempo, e a vida deles está em Deus. Irmãs, eu passo por tanta coisa na minha vida, por tanta
divergência minha comigo mesmo, espiritual, com o que eu vejo, com o que eu vivo, que se eu não tiver um Deus guardando o meu coração, a minha vida, eu não sei se eu ia suportar. Eu não sei se eu ia conseguir o equilíbrio que hoje nós temos que ter como pais dentro da nossa casa. Porque nós vivemos numa geração cruel, nós vivemos ao meio de uma geração muito doida, muito liberal. Basta ver o que a gente viu esses dias de eleição, só jovens que estavam com situações, moralmente falando, que eu nunca achei que eu fosse ver na minha vida, dentro de rede social. Eles não estão nem aí, se estão se expondo ou não. Então, se você não guardar o seu coração, você vai se sentir rejeitada pelos seus filhos. E vai viver uma ingratidão. E isso vai trazer graves, sérios problemas para o seu relacionamento com o seu filho. Então, ame seu filho. Você imagina se Deus tirasse seu amor sobre nós de toda a birra que a gente desse aqui na terra? Imagina se Deus se retirasse de nós a sua presença toda vez que eu me sinto injustiçada em Deus. Você já se sentiu injustiçada? Você já viveu situações que você falou assim, eu não merecia viver isso. Vigiar o seu coração. Para que aí, às vezes, a ingratidão de um filho não entre no seu coração e você realmente gere e deixe um espírito de rebeldia entrar dentro da sua casa. Lute. Exerça o seu poder de liderança sobre a sua casa, porque você é capaz. Amém? Não podemos deixar nossos filhos nos desonrar. O amor não é negociado, amamos independente dos erros, mas não podemos admitir que sejamos envergonhados e humilhados por nossos filhos. Quantos filhos somem de seus pais quando se sentem independentes? Quantas vezes podemos nos sentir rejeitadas por esses filhos? Nós não temos o poder de modificar ninguém, mas possuímos habilidades espirituais para ajudar nossos filhos a buscarem a transformação em Deus. Deus é o único que pode mudar o rumo da história dos nossos filhos, de forjar o caráter deles. Seja uma guardiã dos seus filhos na terra. Não desista dos seus filhos. Seja qual a atitude que eles tomarem, qual a escolha que eles tiverem, eles são seus filhos, herança bendita do Senhor. E eu declaro todos os dias da minha casa, meus filhos são herança bendita do Senhor. E o caminho deles está aliançado ao caminho do meu Deus. Amém? Não desista, não esmoreça, não enfraqueça, não entristeça. Guarda seu coração, ame seus filhos, guarde. Seja uma guardiã dos seus filhos na terra. Porque seus filhos são do Senhor Jesus. Seus filhos são do Senhor Jesus. A sua casa é uma casa bendita do Senhor. É o melhor dessa terra que você vai colher. É o melhor dessa terra que Deus tem para você. Amém? Ver nossos filhos longe dos princípios de Deus é como passar por uma grave enfermidade, só que espiritual. E nós temos que lutar e vê-los curados, felizes, sarados na palavra que dirige para um caráter forjado pelo Espírito de Deus. A vida espiritual dos nossos filhos, eu como cristã, para mim é primordial. Para mim, a minha felicidade é ver meus filhos em Deus. Porque eu sei que a posição deles em Deus vai proporcionar o melhor para eles.
Quando uma pessoa não vive no temor de Deus, acaba sem rumo ao meio de problemas que evidentemente aparecem em nossas vidas. E como é duro às vezes você vê seus filhos longe de Deus. Como é difícil às vezes ver as escolhas dos seus filhos não colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque se eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, não tem como eu me desviar da palavra dele. Porque esse Deus ministra o tempo inteiro no meu coração. Seja exemplo de verdade para os seus filhos. Seja sincera, sabe por quê? Porque se você é uma mulher rixosa, uma mulher insubmissa com seu marido, uma mulher que grita, que briga o tempo inteiro, eles não vão olhar para você e vão falar: você está exigindo que eu seja tão bom. Você mesmo não é? Não seja manipuladora. Eu fiz um curso de intercessão aqui na catedral, assim no início da minha conversão. Aliás, eu fiz todos os cursos. Todos os cursos que tinha eu fazia, tudo que eu tinha eu fazia. Se hoje eu não sou perfeita, não, longe disso. Se somar aqui eu sou pior que vocês. Mas eu vivo uma dependência por esse Deus que eu amo absurdamente, que me faz ser melhor um tiquinho do que eu era antes. E aí Deus falou para mim muito forte no meu coração, quando eu fiz esse curso de intercessão, que eu era manipuladora com meus filhos e com o meu marido. Sabe por quê? Porque às vezes a gente consegue as coisas com filhos e com o marido manipulando. Deus já falou isso para vocês? Não? Mas Deus falou comigo. E eu tive que pedir perdão. Porque eu queria que eles fizessem o que eu queria que eles fizessem, manipulando eles nos sentimentos, não na vontade deles fazerem por mim. E até hoje, se eu piscar o olhinho, eu sou meio assim, né, Aninha? Se eu piscar o olhinho, eu faço um dramazinho aqui para conseguir uma coisa, sabe? Será que é só eu mesmo, gente? Não é ninguém, não? Tem em Provérbios no versículo 24, algo que Deus falou demais comigo. Quem se nega a castigar seu filho não o ama, e quem o ama não hesita em discipliná-lo. Hoje em dia, você vai disciplinar um filho seu, é condenado. Você não pode brigar, você não pode gritar, você não pode bater, você não pode fazer nada. Mas a Bíblia fala que você tem que disciplinar. Da maneira que você achar que tem que disciplinar, irmã, é você com Deus. Mas discipline o seu filho. Quando o meu filho era jovenzinho, ele tinha muitos amigos. E eu sempre fui uma mãe de colocar os meninos dentro de casa. Né, William? Os amigos dele sempre iam muito lá para casa. E os amigos dele falavam assim: William, nossa, eu queria que a minha mãe fosse assim, meu pai assim, desse jeito, controlando você. Não é, William? Eles sentiam falta de liderança dos pais, irmãs. Eles sentiam falta dos pais liderarem eles. Eles achavam bom a gente, William. Não, olha, William, olha o horário, olha a escola, William, onde que você vai, William? E eu não era cristã, não, irmãs. Do jeito que eu sou hoje, não, convertida num Deus único, não. Eu era completamente eclética. Mas eu sempre criei meus filhos dessa forma, com liderança, com disciplina. Somos perfeitos? Não, estou longe de ser perfeita, nem eu, nem meu marido, não somos perfeitos. Lógico que nós decepcionamos nossos filhos várias vezes, nós entristecemos o coração deles, mas dentro deles existe uma raiz plantada na educação, na disciplina, que faz com que eles olhem para a gente, não nos xingue, não nos condene, não grite conosco. Meus filhos nunca gritaram com a gente, nunca foi desobediente, nos pedem bênção até hoje, mas tem as suas escolhas, mas está lá enraizado a educação, a disciplina, a liderança e o amor.
Até hoje, o povo às vezes brinca comigo. Como é que você consegue? Eu vou em cinema com meus filhos. Eu viajo com meus filhos. Mas eu planto para isso. Minhas noras são tratadas como filhas. A Silvana até brinca muito comigo. Eu quero ser uma sogra como você. Mas eu planto na vida delas. Agora a gente não quer plantar nada e quer colher o quê? Você quer continuar sendo a mulher exigente, autoritária, e o que você vai colher disso? Nós temos que baixar a guarda, tem hora. Nós temos que ouvir esses filhos. E eu sempre, lógico que eu sei que eles, nem tudo eu sei na vida deles, mas eu sempre me coloquei disposta e disponível aos meus filhos para ouvi-los. Tanto que se eles têm algum problema hoje, eu fico doidinha para saber. E nem sempre eles me contam mais. Que eles têm as mulheres para contar. Mas eu fico lá. Meu filho, mas você melhorou? Doida? Não, mas eu estou bem. Não, meu filho, mas vem cá. Mas você está bem mesmo? Porque eu fui acostumada assim. Eu morava num sobrado. Eu sabia quando eles estavam chateados com o pisar deles no chão. Meus filhos não são perfeitos, irmãs. Mas eu tenho certeza que o que eu plantei na vida deles sempre vai ter um retorno na minha. Então plantem, amem, liderem, disciplinem, exerça a sua posição de mãe na sua casa. Amém? Seja exemplo. Seja exemplo. Toda atitude tem sua consequência. E eles têm que saber disso também. Então a lei da semeadura existe, viu? Jesus não veio na terra e tirou, a lei da semeadura não existe mais não. Existe, tudo que você planta você colhe. Óbvio que tem as daninhas, as ervas daninhas, né? Mas tudo que você planta você colhe. E é isso que eu falo para meus filhos. O que você plantou você vai colher. É isso que você quer? Você vai ter uma consequência disso. Assuma e encara a consequência. Você não quer isso? Né? Porque se criar os filhos também nos contos de fada, irmã, misericórdia. A hora que for para a rua, vai ser engolido pelo mundo. Filho não tem que ser criado com conto de fada, não. Que, filhinho, tudo vai dar certo, viu? É tudo bem, tá? Não é não. Lá fora a coisa é dura. Cola é só de mãe. Lá em 1 Samuel 15, 22, diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Irmãs, os seus filhos têm que entender de obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Então nós temos que orar mesmo por essas crianças, sabe? Por esses jovens, por esses meninos. Essas crianças que eu digo em formação, que a gente se preocupa tanto. Eu tenho um grupo de PCE e tem um casal que falou que a irmã da menina, estava esquisita, a irmã de 11 anos. Esquisita no canto e tudo, e os pais não perceberam nada não. E ela, que é mais jovenzinha, que sabe como é que é o esquema do mundo, falou: olha, tem alguma coisa estranha com fulano. E a mãe: não tem nada não, tá aí, ó, no estudo, não, tem alguma coisa estranha. E ela via a menina pro cantinho com um tablet o tempo inteiro. E ela falou: tem alguma coisa estranha. Irmãs,
A menina entrou num site de nude. Nude. Povo nu, pelado. De foto. Menina de 11 anos. O pai e a mãe... E pai e mãe atento. Família legal e tudo. A irmã que despertou. Então, a gente fica muito preocupada hoje com essas crianças em formação. Porque a informação é absurda. É absurda. Então nós temos que clamar, sabe, por esses filhos. Para que essas crianças tenham um plano de vida. E que esse plano de vida esteja incluído, Senhor. Para que os nossos filhos tenham mesmo compromisso com a verdade, que não sejam hipócritas, jogados no mundo, desequilibrados, fúteis, como esses jovens estão aí. Vai com Deus. Jovens que não têm futuro, jovens que se casam hoje, separam amanhã. Eu vou dar um testemunho, até o William está indo embora agora, mas é sobre ele. Eu fiz um curso, chama Veredas, aqui na Catedral da Família, acho que hoje é Curando a Alma, né? Né, pastora? Veredas? Gente, quem não fez esse curso, eu vou te falar, é um curso assim maravilhoso. E o William, ele já foi casado por 9 meses. Pode ir, eu vou falar mal de você agora aqui. Ele foi casado. O primeiro casamento do William durou 9 meses. E eu sempre ministrei PCE. Até levada pela Ana Paula, minha amiga, que nos incentivou a sermos ministrantes de PCE. Ela e o marido. E ele separou, irmãs, e eu cuidar de casal. Eu falei, eu não acredito. Como que eu vou contar para esse povo que meu filho separou? Vocês não sabem a dor que eu senti, a dor que eu senti. Olha, eu sofri tanto que eu fui parar na cama. E eu sofri tanto, e fui falar para esses casais, e os casais nos acolheram na época e tudo, e eu sofri muito. E aí eu fui fazer veredas, eu nem lembrava mais disso, e aí Deus ministrou tão forte no meu coração. Deus falou assim, você tem que pedir perdão para um filho seu. Eu falei, eu? Que filho? Para o seu filho mais velho. Eu fiz com ele. Fiz nada não desse, é voz do inimigo. Fiz nada com meu filho. Ele falou assim, Deus falou tão forte no meu coração, você chorou a sua dor quando o seu filho separou. A dor do seu ministério e não dele. Ai, irmãs, você não tem ideia o tanto que eu chorei. E eu choro, e quando eu tento não chorar, porque quando eu choro, eu balanço tudo. Eu não consigo falar, eu choro muito, e eu chorei muito, e o Geraldo começou a me abanar, e o povo tudo da coisa, e achando que eu estava passando mal, e eu soluçava, e eu não conseguia falar o que Deus falou no meu coração. E olha, irmãs, eu sou atenta aos meus filhos. Eu não chorei a dor do William, da separação, do que ele tinha passado, não. Eu chorei a dor no meu ministério. O que eu vou falar para os meus alunos? E eu tive que pedir perdão para o William. Então, a gente tem que ficar atento a esse Deus. Então, o William, gente, o William foi o meu último filho a converter. Eu converti, meu filho já tinha 18 anos. E realmente é um rapaz bonito, alegre, simpático, envolvente. E tinha muitas mulheres, muita coisa. Foi muito difícil. Nossa, Deus. Olha, quem vê o William hoje sabe que existe um Deus muito bom. Não é, pastora? Porque ele era totalmente do mundo. Um menino muito bom sempre, mas completamente do mundo. E hoje Deus restaurou. E Deus usou a pastora Noite. Conhece a pastora Noite? Todo mundo conhece. Dentro da minha casa. Deus levou ela dentro da minha casa. Eu ainda morava
no Jaó ainda, ela foi lá, eu falei, ora pelo meu filho, e meu filho separou recentemente, Deus já tinha falado no meu coração, já tinha pedido perdão para ele, e ela falou, olha, Deus vai te dar em dobro, Deus vai restaurar tanto a sua vida que você não tem ideia, e fez mesmo. Então, gente, olha, é por minhas forças? É porque eu sou fofinha? Não. É porque existe um Deus muito bom, que está na vida dos nossos filhos. Então não desistam de orar pelos seus filhos. Não desistam de orar pelos seus filhos. Nossos filhos precisam ser nutridos. Sabe o que significa criar? Eu pesquisei. Deus me levou a pesquisar a palavra criar. Significa nutrir, alimentar. Então nós estamos responsáveis por nutrir o limite, a segurança, a amizade, a educação, submissão a Deus, a esses filhos. É nossa responsabilidade. Amém? Eu já estou acabando. Muitas vezes a gente pergunta assim, onde é que foi que eu errei? Quem já fez essa pergunta? Gente, onde foi que eu errei? Gente, às vezes você não errou, não. Eles escolhem muitas vezes coisas que não é do nosso agrado. Tem o versículo, o Salmo, no capítulo 127, do versículo 3 a 5, diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. E lá no Salmo 128 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Toma posse desse versículo, dessa palavra na sua vida essa tarde. Os seus filhos são bênçãos, são heranças, são presente de Deus. Não desista dos seus filhos. Não desistam deles. Pode ter escolha que tiver, eu não sei qual é a escolha que seu filho está hoje, eu não sei que caminho ele escolheu percorrer, mas o seu amor não depende de um filho bom ou do mal, de um que escolhe Deus ou não. Seu amor é incondicional, irmãs. Amem seus filhos. Aceitem seus filhos, entreguem eles ao Espírito de Deus, para que sejam forjados, para que sejam formados nesse Deus. Amém? Segunda-feira passada, a pastora Cássia ministrou a palavra, e foi uma palavra muito boa. E no final ela fez uma oração até direcionada à nação. Foi a oração que ela fez. Ela pediu até que cada um fosse umas para o sul, outras para o oeste, outras para o norte. Quem estava aqui semana passada? E foi muito bom, foi muito bom. Eu não sei vocês, mas lá atrás a unção estava... Eu já estava chorando e assim, achando aquilo maravilhoso. Como foi bom aquele clamor. E aí por um momento ela falou assim: agora vocês oram pelos seus filhos. Irmãs, a pastora Mônica estava lá atrás, e assim foi tão forte para mim, tão forte aquilo, e eu orei com tanto fervor, e me direcionei muito a Ana Carolina, e orei, e ajoelhei, fui a única que ajoelhou, ninguém ajoelhou, não sei aqui na frente, mas lá atrás, ninguém ajoelhou. E eu orei muito, chorei muito. E a Mônica ainda me lembrou: Valéria, você estava muito angustiada e tal. E eu nem tinha reparado nada. Eu até estava falando de problemas físicos. E eu ministro o PCE e já fico direto na igreja, porque não vale a pena eu voltar
Então eu fiquei direto, porque tinha curso de PCE. Na metade do curso de PCE, a Ana Carolina me liga. Eu já assustei, porque não é o hábito. Meus filhos respeitam muito nossos momentos. E ela, então, quase não me liga. É uma menina muito independente, resolve as coisas dela, tudo que ela tem, quando já vem pronto. Nós não precisamos preocupar com nada nesse sentido. Faculdade, trabalho, estudo. Ela é muito dinâmica. Quando vem, já vem pronto. Não vem mastigado. Quando ela me ligou e ela falou, mãe, sai um minutinho daí. Eu falei, ui. E aí ela falou, mãe, eu acabei de sofrer um acidente de carro agora. Irmãs, quem me conhece sabe que na hora era para mim ter uma UTI móvel do meu lado. Porque eu não tenho equilíbrio para isso. Eu não tenho maturidade. Não tenho mesmo. E eu falei, mas Ana Carolina, e aí ela, mãe, já está tudo resolvido, assim mesmo. É toda detonada, coitada. Com a sobrancelha sangrando, toda detonada, porque ela estava sem cinto. Ela estava saindo da faculdade, tem faculdade em Anápolis, e num cruzamento ela não viu o carro. Quando ela viu, ela jogou o carro dela, mas aí já era tarde, o carro bateu, rodopiou, e ela rodopiando lá dentro, ela ainda teve a intenção, que lógico a gente sabe que é Deus, de segurar o volante, porque não tinha como segurar o carro. Ela bateu no muro de uma casa, ela detonou os objetos de trabalho do homem, dentro da casa dele, que é de som. E o homem ficou estarrecido, falou. Aí ela já tinha chamado o William já estava lá, o seguro já tinha pego o carro, ela já estava voltando. Isso tudo ela já tinha providenciado. E o homem falou assim, moço, eu fico aqui todo dia essa hora, sentado aqui. Até isso Deus teve o cuidado de tirar aquele homem daquele lugar. E aí ainda deu tempo, eu ainda acabei, ninguém soube. Só no outro dia que eu coloquei no grupo, nós terminamos o PCE, até o final. E nem tinha começado a compartilhar. Irmãs, quem faz PCE, sabe que o compartilhar é muito demorado. Nós escutamos, nós fomos até o final. Ela foi no hospital, não deu certo, porque no hospital não tirava tomografia da cabeça, e acabou que ela foi para outro hospital, e deu tempo da gente estar lá na hora que ela foi atendida. O pai entrou e tudo, o irmão não saiu de lá. Mas Deus livrou a Ana Carolina de um laço de morte. E não foi só uma pessoa que me ligou para falar, não, irmãs. Foram várias pessoas, várias mulheres. Eu orei agora, Simone é uma. E Deus livrou sua filha de um laço de morte, porque ela estava solta no carro. O impacto foi muito grande. Vocês estão entendendo a importância de um clamor? Vocês estão entendendo a importância de uma posição de um pai e de uma mãe na vida de um filho? Às vezes Deus está nos constrangindo para orar, mas às vezes, pela condição deles, a gente se nega. Não, eles não estão merecendo oração, não, são rebeldes, são isso. Irmãs, amem e gostem dos seus filhos da maneira que eles são. E se levantem como guardiães na vida dos seus filhos. Clamem por eles. Ajoelhem pelos seus filhos. Orem por eles. É a sua posição aqui na terra. Eles não são seus. Eles são de Deus. Amém?